Bom dia a todos. Dizem que uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras. É muito mais poderosa do que 1000 palavras na comunicação. E que vivemos hoje a era da imagem. É possível afirmar que vivenciamos também, experimentamos hoje, rotineiramente, também na nossa forma como nos comunicamos uns com os outros. Os memes, os emojis, os GIFs são hoje parte do nosso cotidiano. Selecionamos os emojis e figurinhas diversas para expressar nossos sentimentos, para evidenciar o tom de determinadas frases escritas na nossa comunicação. Recebemos e compartilhamos diversos memes todos os dias, que nos fazem rir, nos divertem, nos aproximam uns dos outros através do humor e, por vezes, nos permitem rir e aliviar situações até, às vezes, dolorosas, ou rir sobre fatos da sociedade ou fatos particulares do nosso núcleo familiar e afetivo. O presente painel busca hoje trazer um debate sobre os aspectos jurídicos relacionados a esses novos instrumentos de comunicação, trazendo reflexões e uma análise sobre a ótica da propriedade intelectual. Com essa breve introdução, passo a palavra à Sônia, nossa moderadora, fazendo antes uma pequena apresentação a respeito da nossa querida moderadora. A doutora Sônia Maria Delbu é advogada, parecerista, semioticista e perita judicial. Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades do Núcleo Diversas da FEFELESH, coordenadora da pós-graduação de Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento e Mídia da Escola Superior de Advocacia ESA da OAB São Paulo. Membro do Corpo de Especialistas da Câmara de Solução de Disputas relativas a nomes de domínio, vinculado ao Centro de Dissolução de Disputas, Mediação e Arbitragem e Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, ABPI. E só um pouquinho de licença, antes de realmente passar a palavra, eu gostaria também de divulgar, aqui aproveitar a oportunidade para divulgar o livro de um dos nossos palestrantes. O Dr. Tom Alexandre Brandão escreveu uma tese de doutorado e publicou um livro intitulado Rir e Fazer Rir, uma abordagem jurídica dos limites do humor, publicado pela editora Foco. Um pouco desse texto e dessa tese publicada por ele será abordada aqui hoje, durante esse painel. Bom dia a todos. É um prazer enorme moderar esse painel e a gente o tempo todo, como a Nancy falou, está adiante usando emojis, está vendo memes, rindo deles e até nós, advogados, muitas vezes nos esquecemos que ali tem proteção autoral, às vezes está sendo violado, e também direito à imagem. Né? Será que se eu subir nessa escada alguém tivesse, até filmando, tivesse levado um tombaço, né? Poderiam colocar na internet e viraria o meme de eu caindo na escada, né? Até que ponto isso acaba ofendendo a imagem de alguém, a reputação de alguém, em várias situações. Então, o livro é muito interessante, né? A gente sempre fala que rir é o melhor remédio, né? Rir e fazer rir, mas até que ponto o riso realmente exclui uma ofensa à honra, por exemplo, ou até que ponto ele ofende o direito à personalidade. Então, hoje a gente vai ter oportunidade de, com os nossos palestrantes, discutir bastante essas questões de violações de direitos autorais, direitos à personalidade, ou onde né, que o humor exclui essas violações. Então, o nosso primeiro palestrante é o Dr. Tom Alexandre Brandão. Ele é juiz de direito titular da 2ª Vara Civil Central da Comarca de São Paulo. Ele é bacharel, mestre e doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP.
é professor de Direito Civil e Processo Civil nos cursos de pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura, autor dessa obra, que estou louca para ler, Rir e Fazer Rir, uma abordagem jurídica dos limites do humor. E o nosso segundo palestrante, que eu já vou falar um pouquinho do currículo dele, é o Dr. Fábio Luiz Barbosa Pereira. Ele é sócio do Veirano Advogados, nas áreas de propriedade intelectual e tecnologia da informação, graduado em Direito pela PUC do Rio, pós-graduado em Direito Civil pela Escola Superior de Advocacia ESA-RJ e mestre em Propriedade Intelectual pela Queen Mary University of London. É co-coordenador da Comissão de Resolução de Conflitos e membro do Comitê Executivo da BPI. Eu passo a palavra para o nosso primeiro palestrante. Bom, pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a honra de ter sido convidado para participar de um evento tão bem montado e tão bacana, o convite feito pela associação, especialmente o convite feito pela Nancy, que eu tenho a alegria de reencontrar depois de alguns anos, né, Nancy? Vou falar quantos para não nos entregar, mas nós somos contemporâneos de faculdade, nos formamos juntos, então é um prazer imenso, depois de alguns anos, nos reencontrarmos aqui. Cumprimentar a todos, cumprimentar os palestrantes. E a honra para mim é maior, a minha felicidade é maior de poder falar de um tema que me é muito, muito, muito especial, é o tema de estudo do meu doutorado. Eu vou falar um pouco sobre o humor. Uma primeira advertência que eu faço, eu falar sobre humor não significa ser engraçado, isso aqui não é um stand-up comedy, mas não tenho nenhuma pretensão de ser engraçado. Aliás, de todas as obras acadêmicas sobre humor, o único denominador comum é uma advertência que todo autor faz: olha, não vou ser engraçado, até porque quando a gente envereda para o lado acadêmico é bastante árduo, então eu não tenho essa pretensão. Mas superado isso, eu vou me permitir fazer uma abordagem um pouco diferente, que eu acho que é um antecedente necessário para quando nós tratamos da comunicação humorística. O humor ele tem propriedades muito especiais, muito específicas, que devem ser consideradas por qualquer um de nós, operadores do direito, quando enfrentamos um problema envolvendo uma colisão de direitos fundamentais, liberdade de expressão humorística versus direitos da personalidade ou propriedade intelectual. O que eu quero dizer, e eu pretendo demonstrar para vocês, ainda que de uma forma apressada, é que a gente não pode deixar de considerar essas propriedades que são específicas do humor. Sob pena, e eu já vou dizer qual que é o meu temor, da gente cometer o ridículo de se interpretar uma comunicação humorística. É você levar, por exemplo, uma situação de litígio, o juiz a interpretar uma piada, o juiz a interpretar o humor. Não é isso que devemos fugir disso, devemos fugir da interpretação do humor, ou devemos fugir também do politicamente correto. A gente tem que entender as propriedades que são específicas do humor para aí tentar criar critérios de solução de eventuais cenários de colisão. O humor, como a Nancy bem colocou, ele tem um lado divino, ele tem um lado do bem. O humor ele aproxima as pessoas, ele cria canais de comunicação onde a comunicação não existe. Não precisa ir longe, basta lembrar as eleições de 2018, todas as famílias de todos nós foram desmoronadas nos grupos de WhatsApp, amizades foram destruídas, e talvez a única forma de contato, ou de interlocução, ou de conversa seja por humor, seja por memes, seja por comunicações humorísticas. O humor ele aproxima as pessoas. O humor ele faz bem. O humor tem propriedades terapêuticas. Pense no Doutores da Alegria. O humor ele ajuda a superar cenários de depressão. Pense em problemas da sociedade como um todo. A sociedade reage humoristicamente para lidar com grandes traumas. Tem estudos que mostram as piadas que surgiram com a morte da Lady Di na Inglaterra, e também, se vocês se lembrarem, quando o Senna morreu, que foi um impacto para todos nós, surgiram piadas. O humor, as pessoas fazem piadas para ajudar a superar o trauma.
que o humor ele tem um lado subversivo. O humor, a comunicação humorística, o humorista, ele tem a capacidade de desconstruir discurso. O humorista tem a capacidade de desnudar as autoridades, de explorar as contradições da sociedade. Eu vou dar um exemplo, e é o primeiro exemplo que eu dou, e é bastante recente. Tivemos um problema semana passada, tragédia, semana passada, na cidade de Suzano. E logo se passou a discutir como resolver um problema desse, como lidar com uma tragédia dessa, como é que podemos evitar esse tipo de situação. E uma discussão que alguns defendem, eu não quero politizar a discussão, aliás, talvez vocês fiquem chocados com alguns memes que eu vá mostrar, que a minha ideia não é chocar ninguém, só para mostrar as propriedades da situação da comunicação humorística. Mas tem forma melhor de lidar com a discussão de devemos armar as pessoas ou não devemos armar as pessoas do que com meme? Vejam, por exemplo, esse meme. A comunicação humorística tem a capacidade de explorar a contradição de discursos. As pessoas estão fechadas a receber determinado confrontamento, ou não querem ser confrontados, mas com humor você evidencia o quanto, por exemplo, nesse caso, o discurso de armar professores é contraditório, talvez seja ridículo. O humor tem essa propriedade. O humor também nos ajuda a refletir sobre aonde estamos chegando. Veja, jogo dos 3 anos de erros, Mariana e Brumadinho. A sociedade reflete sobre isso de uma forma humorística. Também em relação a Brumadinho, devo chamar os bombeiros? Não, primeiro liga para os nossos advogados. Ainda sobre Brumadinho, lucro, descaso. E aqui a gente tem a marca da Vale. Como lidar com isso? A Vale tem algum direito a questionar a utilização da sua marca nesse meme? Pessoas públicas, pessoas que se encontram no cenário público de debate, também são objeto do humor. Nossa ministra, que diz que menino veste azul e menina veste rosa, também é objeto de uma sátira feita por um humorista. Menino veste azul, menina veste rosa e o motorista veste laranja. Mas também o humorista pode ser até mais ácido. Pessoas públicas estão sujeitas ao escrutínio e à crítica pública. Querem ver? Ninguém está gravando isso, né, gente? Pelo amor de Deus, pode causar problemas. É uma crítica bastante ácida. É uma crítica bastante forte a um ministro do Supremo, mas que está no cenário público e tem um posicionamento liberal que pode agradar uns, desagrada outros. O ministro solta todo mundo. Também o humor ele é capaz de expor os preconceitos de uma forma crítica. Esse é o negro, esse é o macaco, esse é o burro se você acha que negro e macaco é tudo a mesma coisa. Esse aqui é melhor ainda. Eu gosto bastante desse. Se você fizer isso de novo, eu chamo seu pai. Calma, é uma criança. Mas se fosse um menino negro, ladrão, redução da maioridade, etc. Vocês vejam a força das mensagens concentradas numa imagem que o humor permite alcançar. O humor tem essa capacidade crítica de expor as contradições da sociedade, os preconceitos da sociedade. O humor aproxima as pessoas. O que eu busco desenvolver na primeira parte do meu trabalho é que o humor ele é estudado por diversas áreas do conhecimento e ele não consegue ser contingenciado por nenhuma delas. Para estudar o humor, você tem a obrigação de ler filosofia, você tem a obrigação de ler linguística, você tem a obrigação de ler história, você tem a obrigação de ler sociologia, psicologia, tem que ler
neurociência e, por que não, tem que ler direito. Tem que ler direito. E aí é uma crítica que eu faço a nós, operadores do direito, que a gente tem a impressão de que a gente consegue resolver todos os problemas que nos são submetidos com categorias jurídicas. E isso com humor não funciona. Não é só com humor. Acho que a tendência à interdisciplinariedade finalmente tem sido abraçada pelo direito. Mas no humor isso fica muito evidente. Tentar resolver um conflito humorístico com categorias exclusivamente jurídicas leva ao fracasso. E eu vou tentar mostrar por quê. A gente não consegue resolver um conflito envolvendo uma comunicação humorística de uma forma que a gente resolve uma liberdade de expressão qualquer, uma ofensa qualquer. Por quê? Porque a comunicação do humor tem propriedades especiais. E eu estava dizendo aqui, eu gosto muito dessa aqui também, que não quer dizer nada, mas eu acho que tinha alguma... vira a sociedade, o humor serve para se divertir. E a brincadeira com o Palmeiras virou algo bastante frequente, né? A gente abre o celular e vê uma imagem dessa todo dia. Mas o humor, todo mundo gostou do que eu mostrei até agora. Eu estou trazendo lúdico, estou trazendo críticas pertinentes, críticas ao racismo, críticas à ganância da Vale, críticas às bobagens ditas por uma ministra, críticas a uma postura talvez excessivamente liberal feitas por um ministro. Mas o humor não é só isso. O humor também tem um lado divino e tem um lado diabólico. O humor exclui, o humor persegue. O humor tem a propriedade de expor diferenças. O bullying, por exemplo, há quem enquadra o bullying como uma forma de humor, mas o humor é um humor que persegue, é um humor que humilha, é um humor que ofende. O humor, então, não pode ser tratado de uma forma, como é que eu diria, como se todo humorista fosse o arauto da liberdade de expressão, como se todo humorista tivesse um alvará dado pela sociedade para falar o que bem entende. Veja, tratando ainda de interesse público, como a situação começa a ficar um pouquinho mais pesada. Já começa a pegar duas figuras públicas de interesse público, mas talvez de uma forma um pouquinho mais pesada. Essa aqui não, essa aqui é só para tirar um sarro do Neymar mesmo. Mas essa aqui, hoje eu vou beber até ficar de pé. Essa aqui é de super difícil resolução. Veja, o Severo, que tem um problema físico e se tornou uma pessoa pública, como lidar com isso? Ele se coloca no cenário público, no debate público, ele é uma celebridade, talvez involuntária, não voluntária, e as pessoas tiram sarro da própria deficiência dele. Vejam, qualquer tema pode ser tema de humor. O humorista não encontra limites para o seu humor. Vejam esse aqui, por exemplo. Você é uma skinhead. Só. Doida. Não, pai, é leucemia. Qualquer tema é objeto de humor. Humor de qualidade e humor sem qualidade. Querem um exemplo? Aliás, o Holocausto que na doutrina europeia e na jurisprudência do Supremo, aquele caso é o Wanger, famoso, que foi pedida a divulgação dos livros, que negavam o nazismo, etc. e tal, que o Holocausto, que é um tema super sensível em liberdade de expressão, pode ser tema de humor, e humor de qualidade. Vou dar um exemplo. Vocês se lembram da discussão sobre a autorização ou não do biografado, para que se pudesse fazer uma biografia, interpretação do artigo 20 do Código Civil. Isso já foi resolvido pelo Supremo, dispensando a autorização,
mas na época o debate era muito grande, alguns artistas famosos, Roberto Carlos e Caetano Veloso especialmente, se posicionaram a favor desse controle pelo biografado da própria biografia. E aquele quadro do Porta dos Fundos, que tem um humor muitas vezes de altíssimo nível, fez a seguinte sketch. Era o Gregório Duvivier vestido de Hitler, ou seja, com toda o medo que o Hitler inspira, né? E vem um outro autor do quadro, que não sei quem é, que seria o biógrafo do Hitler. E ele havia entregue para o Hitler o manuscrito da biografia que ele tinha preparado, e daí o Hitler o recebe para dizer o que tinha achado. Ele vem naturalmente com medo, né? Senta na frente do Hitler ameaçador, o Hitler com aquele poder que tinha, o Hitler fala, olha, ficou ótimo, e o cara relaxa. Ficou ótimo, adorei, você falou super bem, olha, baita livro, vamos publicar. Eu só queria pedir duas coisas para você. Ele falava, pois não, Führer. E ele dizia, olha, se puder tirar aquela parte dos judeus, tira essa parte dos judeus, eu acho que não pega muito bem para a minha imagem. E tira também aquela parte da invasão da Rússia, que foi um erro estratégico dele, que fez ele perder a Segunda Guerra. Mas tirando a parte dos judeus e a parte que eu quis invadir a Rússia, o resto você pode publicar o que você quiser. Ou seja, é humor no mais altíssimo nível, tratando do Holocausto. Não há limites temáticos para o humor. Mas o humor, ele pode ser extremamente preconceituoso. Doutor, eu estou me sentindo tão para baixo, gordo e feio, que eu tenho razão. Gordofobia. O humor pode ser preconceituoso. Professor, você podia ser mais claro? Ou pega o menino com down e touchdown. Isso é engraçado? Isso não é? Isso é um ato ilícito? Isso não é? Os senhores se lembram do Charlie Hebdo? Em 2015, em virtude da publicação desse caderno que chamava Sharia Hebdo, em que foi retratado o profeta Maomé, e para uma linha do islamismo, o profeta jamais poderia ser retratado. Houve o assassinato de 15 dos humoristas e cartunistas dessa publicação, Charlie Hebdo, num atentado grotesco na França. E toda a comunidade internacional se uniu, criou-se uma campanha Je suis Charlie, somos todos Charlie, e os humoristas foram tidos como arautos da liberdade de expressão e foram tidos também como vítimas de um massacre, de fato foram. Só que vocês se lembram que em 2016 houve o ápice, né, do problema migratório na Europa, e apareceu esse menino que não resistiu ao afogamento, ele apareceu na praia morto. Eu tiro rápido essa foto, porque essa foto é muito pesada. E na sequência, o mesmo Charlie Hebdo fez algumas charges bastante críticas e bastante ácidas aos imigrantes, usando a foto do menino que havia sido encontrado morto na praia. E o mesmo público que Je suis Charlie passou a dizer o Charlie Hebdo tem que fechar, porque é absurdo, como é que faz piada com isso, etc. Eu quero dizer, o humorista, ele não é herói, ele não é vilão. Ele é humorista. Ele faz piada com tudo, com todos. O que eu quero dizer é para a gente tentar fugir um pouco do lugar comum e politicamente correto. O humorista nem sempre é herói, nem sempre é vilão. Vou dar um pouco agora uma abordagem um pouquinho mais teórica. Quais são as principais teorias do riso? Bom, como tudo na vida, né, tem mais de 15, 16 teorias que são reconhecidas, mas a gente agrupa, há um consenso dos estudiosos do humor em agrupar em 3 tipos de teorias principais. As primeiras, que remontam à antiguidade, Platão, Aristóteles, são as teorias da superioridade, que abordam o humor
de uma forma negativa. O humor é a sensação de vitória sobre o outro. Eu rio de alguém. Eu rio porque eu estou subjugando alguém. O humor, eu tenho prazer em rir de quem é pior do que eu. O humor é um atributo da inteligência e, portanto, eu rio de alguém. Essas teorias têm pertinência. É verdade que o humor pode gerar, sim, uma situação de pertencimento e uma sensação prazerosa em relação à vítima. Mas não explicam grande parte das situações humorísticas. Não explica um humor inocente, um humor do nonsense, enfim. Elas não são completas. Depois vieram as teorias do alívio e da liberação, que tem uma conotação muito mais ligada à psicologia. O aspecto, tanto é verdade que o principal, quem está à frente dessas teorias do alívio é o Freud. O que ele diz é o seguinte: numa situação humorística há um represamento de energia nervosa. É isso que ele fala. Represamento de energia nervosa. E à medida que a situação humorística vai evoluindo, o sujeito vai ficando com essa energia represada e no gatilho do humor, essa energia é liberada e dispara o riso. E Freud, como sempre faz esse tipo de associação, ele fala que isso é muito comum quando o humor trata de assuntos que são tabus, sexualidade ou problemas relacionados a tabus, a violência ou aquilo que a gente não trata geralmente com tranquilidade. Aliás, esse é um ponto que merece uma pequena observação. Como é que eu estou de tempo, tá? Merece uma pequena observação. Eu tenho 15 ou... Tá. O humor, isso quem diz são sociólogos. Tem vários estudos de sociologia sobre isso. O humor não cria preconceitos. O humor não acirra preconceitos. Tem um estudioso chamado Christian Davis que fez estudos sobre humor em mais de 40 países. E ele diz que não há nenhuma evidência de que o humor entre holandeses e belgas, por exemplo, o humor entre brasileiros e portugueses, o humor entre japoneses e americanos, isso cria inimizade entre os países e entre os povos. Eles são simplesmente utilizados como suporte para um tipo de piada. Então, é senso comum que a gente diga, mas não pode fazer uma piada, por exemplo, envolvendo um negro, envolvendo uma loira, envolvendo um judeu, envolvendo uma minoria qualquer, porque isso cria preconceitos. Não cria. As evidências dizem, os estudos dizem que isso não é verdade. Que foge um pouco do nosso senso comum. A gente acha que o humor cria. Não cria. Mas o humor é um excelente termômetro para identificar preconceitos que existem na sociedade. Então, se há piadas de negros, ou se há piadas de judeus, de nordestinos, enfim, de qualquer tipo de algo que vocês queiram, significa que provavelmente nessa sociedade há esse preconceito, mas não é o humor que cria, o humor revela. É diferente. O humor revela esse preconceito. Então quer dizer que o humor ele é inócuo? Também não é verdade que o humor seja irrelevante. Além de revelar, o humor afrouxa aqueles limites que nós temos, ou aquelas contenções que nós temos numa situação qualquer, que me impedem de falar mal de determinada situação que eu tenha preconceito. Então, se eu sou um cara, por exemplo, sexista, eu não vou fazer nenhum tipo de comentário desfavorável a uma mulher. Mas se alguém começa a fazer piadas sexistas e as pessoas começam a criar um ambiente humorístico, cujo objeto é o sexismo, se eu for sexista, eu vou sentir as minhas contenções afrouxadas e aí sim eu vou expor meu preconceito. Então o humor não é inócuo. O humor ele pode sim criar um ambiente de preconceito, mas ele não pode sim propiciar um ambiente de preconceito, mas ele não cria esse ambiente de preconceito. Mas as principais teorias que são as mais completas, as mais aceitas, que eu acho que é fundamental para que a gente entenda ou para que a gente faça uma abordagem jurídica correta, são as chamadas teorias da incongruência, que elas buscam, elas têm uma análise muito mais cognitiva explicando o riso. O que dizem essas teorias?
Elas dizem que o riso surge da surpresa entre a imaginação, aquele objeto representado, e o objeto real. Isso é especialmente desenvolvida pelos linguistas, que eles falam que são dois scripts que são contrapostos entre si. No momento que eles se encontram, no momento do clímax da piada, dispara o gatilho que dispara o riso. Qual que é a importância prática disso? Significa que você só ri de algo porque você sabe que aquilo não é verdade. Você só ri de algo porque você percebe que aquilo é um contrassenso. Isso, por si só, coloca sob xeque toda a aplicação da teoria da liberdade de expressão do humor. Ora, qual que é o principal valor jurídico protegido pela liberdade de expressão? É a verdade. É a verdade. A ideia de que quanto mais verdades estivermos na sociedade, quanto mais versões, proliferação de informação, as pessoas vão poder se informar, as pessoas vão poder se posicionar. Então, quanto mais verdade tiver, melhor para a sociedade. Portanto, tem que se evitar ao máximo restringir a liberdade de expressão. Só que a expressão humorística, na essência, ela é inverídica. A expressão, eu só rio porque eu sei que aquilo não é verdade. Como é que eu posso atacar um humorista dizendo, olha, você não disse uma verdade? É claro que não disse uma verdade, eu fiz humor. Isso quer dizer que o principal filtro de liberdade de expressão jurídico, ele não se aplica ao humor. Veja, é uma piada besta, mas que vocês vão entender a teoria da incongruência. O sujeito chega no médico e fala, doutor, o que eu tenho? O senhor tem 1 mais 2 em inglês. O que é isso? Um tumor. A piada é horrível, eu reconheço. Mas a ideia é só que são dois discursos que se contrapõem. O sujeito perguntando o que tem e você está esperando que o médico diga o que ele tem. Mas o que ele disse? A hora que você entende que ele falou que o tumor é um tumor, é onde dá o gatilho, você tinha que estar rindo, gente. Se ninguém riu, você acha que essa piada não serviu. Mas enfim, são dois discursos que são absolutamente colidentes, eles são contrapostos, e no momento que eles se encontram, no momento que você entende que 1, 2 é um tumor, que é o diagnóstico que ele buscava, é onde dispara o riso. A estrutura do humor, ela é triangular. Eu tenho de um lado o humorista, do outro lado eu tenho o destinatário do humor, que é a plateia. O humorista, quando se fala em humorista, é aquele que emite a comunicação humorística, não necessariamente um humorista profissional, mas é quem emite a comunicação humorística. Eu tenho o destinatário, que é a plateia, o destinatário do humor, e eu tenho o vítima, ou o alvo do humor. E como resolver isso juridicamente? Bom, a vítima tem seus direitos da personalidade violados, ou pode ter seus direitos da personalidade violados. Privacidade, utilidade, honra, imagem. Se tratando de propriedade intelectual, também pode se enquadrar aqui. O destinatário é o livre, que é a plateia, é o livre desenvolvimento da personalidade. Vocês têm que entender que, a partir do momento que o Estado, o juiz, impede uma manifestação humorística, eu estou impedindo o acesso das pessoas a ter determinado conteúdo de humor, o que significa que eu estou limitando a possibilidade que cada um tem de se informar e de se divertir como bem entenda. E na perspectiva do humorista, eu tenho a liberdade de expressão. Então, na verdade, o que eu tenho é uma colisão de princípios constitucionais. A liberdade de expressão, na perspectiva do humorista, e na perspectiva da vítima, ou do alvo do humor, eu tenho os direitos da personalidade que são violados. E como que se faz, ou como que se resolve uma colisão de princípios? Lembrando que os princípios, eles podem colidir. Eu preciso fazer um juízo de ponderação. E aí eu pergunto, a liberdade de expressão, ela é um direito preferencial? A pergunta é, em abstrato, ela tem uma densidade maior do que outros direitos?
a liberdade de expressão em abstrato, ela tem mais valor que os direitos da personalidade? E aqui me surpreende que vários de nós, quando lidamos com o assunto, esquecemos que o Supremo, da principal referência do Supremo sobre liberdade de expressão, que é a DPF 130, em que a ementa dá a entender que sim, a liberdade de expressão ela é um direito preferencial em relação aos demais direitos. E aqui eu faço uma observação. O Supremo Tribunal Federal, eu ia falar tem, mas eu vou explicar, eu vou falar tinha, pelo menos até a semana passada, quando passou a instaurar inquéritos para averiguar liberdade de expressão, mas até a semana passada tinha um posicionamento, quando confrontado com desordenamentos, é muito protetivo do valor da liberdade de expressão, mais do que qualquer outro ordenamento na Europa, menos talvez do que nos Estados Unidos, que ainda é, ou era pelo menos, a nossa principal referência em liberdade de expressão. E a DPF 130, o Supremo deixa muito claro que a liberdade de expressão se não é preferencial, mas é um direito muito forte e que para você afastar mediante censura ou mesmo mediante reparação, isso tem que ser sempre excepcional. E quais são os critérios que a gente utiliza ou que devem ser observados numa colisão de direitos fundamentais entre liberdade de expressão e direitos da personalidade? Primeiro, verdade. Só a verdade, a comunicação que é verdadeira, merece proteção. Mesmo nos Estados Unidos, o lugar onde a liberdade de expressão tem maior proteção, lá uma comunicação que é inverídica, ou sabidamente inverídica, ela não é protegida, ela pode ensejar reparação. Como lidar com o humor em relação a isso? O humor não é a verdade. O humor é sabidamente inverídico. Outros critérios, a dicotomia entre fato e opinião. A opinião tem uma proteção muito maior do que um fato. A opinião não está sujeita ao crivo da veracidade. Eu não posso checar uma opinião. Se eu acho que o judiciário é corrupto, é uma opinião que eu tenho. Ninguém pode me questionar sobre isso. Mas se eu digo que o ministro fulano de tal é corrupto, eu estou atribuindo um fato. Ele se corrompe. Aí sim, essa minha expressão pode ser objetada. O interesse público. Se eu critico o ministro atribuindo a pecha de laxante porque ele solta muitas pessoas, na verdade eu estou fazendo uma crítica a um assunto que é de interesse público. Talvez o Supremo esteja sendo frouxo demais com a corrupção. É uma leitura que possa ser feita. Há um interesse público nessa crítica. Questões envolvendo interesse público, portanto, essa expressão tem uma proteção muito maior. E também aquelas pessoas que são celebridades ou se colocam no cenário público também se sujeitam a uma proteção menor de sua privacidade, dos seus direitos da personalidade, porque, afinal de contas, elas estão no cenário de debate público. Isso vale bastante na parte de propriedade intelectual. As marcas, o humor, isso é interessante. O humor ele necessita de um suporte. Precisa de um suporte para que o humorista possa provocar o riso. Então, com celebridades isso acontece com frequência. Imaginem, por exemplo, a Betina, que ficou famosa nesses dias. Ela virou alvo de todos os memes possíveis e imagináveis. Por quê? Porque viralizou. E utiliza-se ela como suporte para a criação do humor. O que significa isso? Significa que ela tem uma proteção menor do que algum anônimo de nós? Talvez sim, porque ela se colocou de uma forma ostensiva, fazendo um vídeo que chega a ser agressivo, você não consegue ver o YouTube sem ver a propaganda dela dizendo que fez R$1.000, virou R$1 milhão, etc, etc e tal. O
próprio vídeo em si é quase que humorístico e ela vira um suporte para o humor. Talvez isso, se ela se disser, caso ela venha se dizer ofendida pelos memes que criam em torno dela, isso cabe uma ponderação dizendo, olha, você se colocou num cenário de exposição prévia e o humor precisa de um suporte para isso. E já tentando me encaminhar para o final, para respeitar o tempo, aqui nós tratamos de outro tipo de colisão. Não é a colisão entre a expressão humorística e direitos da personalidade, mas a colisão entre expressão humorística e a propriedade intelectual. Eu não seria doido de num congresso de propriedade intelectual diminuir o objeto do congresso. Mas, me arriscando a ser antipático, eu tendo a achar que os direitos da personalidade têm uma proteção talvez maior do que a propriedade intelectual. Porque a reflexão que eu me preparando para a aula, quando eu escrevi sobre isso no livro, se a liberdade de expressão ela é tão forte e ela tem uma densidade tão grande que, não raro, ela é prestigiada em detrimento aos direitos da personalidade, talvez com maior força, a tendência da liberdade de expressão humorística em relação à propriedade intelectual é também prevalecer. Especialmente se for num cenário de crítica, se for num cenário de reflexão da sociedade sobre determinada situação. Eu vou usar um exemplo que talvez ajude a demonstrar o meu ponto. Eu não vou me estender aqui, porque eu acredito que o Fábio vai falar sobre isso, mas outros vetores nessa colisão entre liberdade de expressão humorística e propriedade intelectual também são considerados, como, por exemplo, a exceção da paródia, que está prevista na lei de direito autoral, a ideia da confusão, se o humor causa ou não confusão, o uso justo e a diluição da marca, que são pontos que a gente pode abordar mais para frente. Mas veja, exemplos humorísticos ou que foram discutidos pela jurisprudência, não aqui do Brasil, mas que são interessantes. O Greenpeace fez uma crítica a ESSO e divulgou a logomarca da ESSO com 2 cifrões. E a ESSO acionou o Greenpeace tentando fazer com que o Greenpeace parasse de utilizar essa expressão por suposta violação à marca, porque causava prejuízo à marca. O que se entendeu foi que o que o Greenpeace fez foi justamente uma crítica à política ambiental da ESSO, então de modo que essa crítica, que é uma forma de humor, ela poderia ser utilizada. Eu não sei se vocês conhecem essa propaganda, mas quem não se lembra, vale a pena procurar no YouTube. É uma propaganda da Volkswagen que é absolutamente genial. Absolutamente genial. O sujeito, uma criança vestida de Darth Vader, um menino bem pequenininho, ele tenta usar os poderes dele da força, né, para tentar, acreditando que ele era realmente Darth Vader. Então ele vai, pega o gato, tenta mexer o gato, mexe com a água, mexe com coisas variadas na casa dele e evidentemente nada se mexe. Daí chega o pai dele com o carro da Volkswagen e o menino vai na frente do carro e daí tem toda aquela sonorização da respiração do Darth Vader. E daí o menino faz o movimento da força do Jedi, né, porque o Darth Vader também é um Jedi, ele faz um movimento da força e o pai com o controle do carro, ele liga o carro e o carro liga e o moleque faz assim. É genial. Daí vem o logo da Volkswagen e fala a força, etc e tal. Isso foi em 2012, se não me falha a memória. Em 2013 estourou o escândalo da Volkswagen, que manipulava os índices de poluição dos seus motores, enfim, quase causou a quebra da empresa, o CEO foi mandado embora, enfim, foi um escândalo de proporções mundiais. O Greenpeace, mais uma vez o Greenpeace, fez a sequência da propaganda do menino Darth Vader.
E vieram todos os outros personagens do Star Wars para duelar com esse menino, enfim, e tudo para mostrar que, na verdade, a Volkswagen era o lado negro da força. E a mensagem era: vamos nos unir todos para derrotar o lado negro da força. Vejam, numa tacada só, eles mexeram com a marca da Volkswagen, com os personagens do Star Wars, e aquela propaganda que havia ganho prêmios foi revertida totalmente de uma forma desfavorável à Volkswagen. É o poder do humor, da paródia, ou enfim, do lado crítico e ácido do humor, para questionar assuntos, e no caso era a poluição, enfim, os índices de poluição. E por fim, o último caso, que eu já estou fora do meu horário, é um caso envolvendo a Coca-Cola, que virou moda nos Estados Unidos, essa marca Enjoy Cocaine, que é, enfim, Enjoy Coca-Cola, Enjoy Cocaine, e isso passou a ser vendido em diversos produtos, bonés, camisetas, etc. E a Coca-Cola conseguiu demonstrar que isso era um uso absolutamente prejudicial à marca, não era propriamente um uso justo que justificaria uma crítica para que essa manifestação pudesse ser feita. Enfim, pessoal, eu vou parando por aqui, mas o objeto da minha exposição foi esse, foi dizer que é preciso tomar cuidado quando tratamos de manifestação humorística. Tentar interpretar o que quis dizer o humorista pode nos levar a enganos. Dizer, olha, porque ele disse aquilo. Não, na verdade ele não disse aquilo. A manifestação humorística, ela é propositadamente, da essência do riso ser uma inverdade. Você só ri porque você percebe que aquilo é uma inverdade. O humorista não acredita naquilo e o receptor da mensagem também não acredita naquilo. Então é possível que nós, operadores do direito, a gente vai levar a sério uma mensagem que nem o humorista e tampouco a plateia levem a sério. Interpretar uma piada é um erro. O que deve ser feito, para concluir, é uma análise fria de um cenário de colisão de direitos. De um lado, a liberdade de expressão de uma forma muito forte, e de outro lado, direitos à personalidade ou direitos à propriedade intelectual, que tem que ser feito esse cotejo entre valores. Só se faz sentido suprimir a liberdade de expressão quando a violação for tamanha a ponto de justificar o cessamento de qualquer expressão. Mas é isso, eu só agradeço pela oportunidade e pela disposição para qualquer coisa. Obrigada pela excelente palestra. E achei muito importante que você começou falando da importância da interdisciplinaridade. Eu acho que o mundo jurídico tem que sair do tecnicismo e fico mais contente ainda tendo vindo isso de um juiz. Porque a gente sempre acha que o juiz acaba tendo aquele olhar muito tecnicista quando tem que ter um olhar mais aberto. Então, fiquei muito contente, gostei bastante. Já tenho algumas perguntas para você depois, mas agora vou passar a palavra para o nosso segundo palestrante, o Dr. Fábio Pereira. Pessoal, bom dia. Queria agradecer a ASP mais uma vez pelo convite. Estar aqui novamente. Obrigado, Nancy, pelo convite mais uma vez. Adorei a apresentação do Tom. Achei que trouxe para a gente uma visão um pouco filosófica, né, da questão do humor, né, e estudando o tema também me deparei com coisas bastante diferentes, assim, né. Então vou falar um pouquinho sobre os diferentes tipos, né, de humor que a gente usa hoje em dia na comunicação. Tem um estudo bastante interessante de um professor da Universidade de Santa Clara que fala sobre o uso de emojis e o direito, né? Então, eu percebi que eu estava um pouco mais velho quando eu tive que entender o que era a diferença entre emojis e emoticons. Finalmente consegui entender e vou passar para vocês. Imagino que muitos de vocês não saibam, mas existe proteção possível para os emojis e não necessariamente para os emoticons. Então, vamos falar um pouquinho disso assim, de uma forma bem breve. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que pelo menos 92% das pessoas utilizam emojis ou emoticons ou essas formas de expressão dentro da comunicação.
A gente tem talvez um dicionário novo, né? Novos caracteres que passam a ser utilizados nessa comunicação, que talvez seja uma grande mudança no mundo, né? Na comunicação entre pessoas, o uso desse tipo de comunicação por mensagem, por memes, por emojis. E daqui a pouco vai ser até estranho a gente não usar esse tipo de comunicação, quer dizer, vai estar fora quem não utiliza, né? Por conta desses 92%. Como a gente vai ver, concordo muito com o Tom na parte da liberdade de expressão, e acho que a gente tem que tentar privilegiar a liberdade de expressão, até certamente em detrimento de alguns direitos de propriedade intelectual, quando você realmente tem ali um uso baseado no artigo 46, que fala das limitações ao direito de autor, ou mesmo o uso da marca, né, como a gente viu ali, o uso da marca da Vale, numa situação também de humor ou de crítica, né, e a lei permite isso, a lei de direitos autorais. Então a ideia é a gente falar um pouquinho dessas situações específicas, tá? Vamos lá. Bom, só para relembrar, a gente sabe que os direitos morais de autor estão elencados lá no artigo 24, que são aqueles, né, que protegem a obra. A gente fala dos direitos patrimoniais, principalmente do proveito econômico da obra, e aí eu vou falar de alguns casos em que houve, de fato, um proveito econômico dessas obras novas, no artigo 28 e seguintes, e o prazo de proteção que a gente mantém lá. Infelizmente, como vocês acompanham, somos todos profissionais que trabalham com PI, a alteração da lei de direitos autorais vem andando a passos muito lentos, já há alguns anos. A gente tem iniciativa na Europa de ter uma diretiva que fale de copyright, que vai ser muito possivelmente implementada nos países membros do bloco europeu, né, porque a legislação também permanece mais antiga. Ainda assim, ela prevê situações como o format shifting ou time shifting, que são, na verdade, você poder mudar o formato, né, você capturar um certo conteúdo num formato e você passar para um outro device, né, então você captura, por exemplo, um filme e assiste no seu celular, ou você faz o time shifting, que é você copiar um conteúdo, né, isso funcionava muito na época dos CDs, né, dos DVDs e dos programas que você tinha que gravar para assistir, e você vê aquele programa num outro horário. Isso tudo já está permitido na legislação europeia, na legislação dos Estados Unidos, e aqui a gente ainda tem entraves na lei de direito autoral que não permite essa cópia de conteúdo, exceto se for uma cópia única. Então tem uma série de coisas na lei que a gente precisa atualizar. E, infelizmente, isso ainda anda a passos muito lentos no Brasil e não tem sido prioridade. Saiu. Pequeno problema técnico. Então, a gente falando um pouco sobre o tipo de proteção que a gente pode ter na questão dos emojis, emoticons e paródias, a gente tem possivelmente uma proteção por direito autoral, tem uma proteção possível por marca também, né? Mas a gente tem todas as saídas que a lei permite para esse tipo de uso, como liberdade de expressão e nas exceções que a lei prevê. Então, a gente tem, por exemplo, o artigo 46, né? Que fala aí da não ofensa aos direitos autorais quando você usa um trecho da obra sem prejuízo, né, do autor, né, e sempre que for um pequeno trecho, né, a gente se utiliza muito dessa, em conteúdo televisivo principalmente, a gente se utiliza muito desse tipo de exceção ou de limitação ao direito de autor. As paródias, eu vou dar alguns exemplos aqui de paródias que não levaram necessariamente a uma decisão judicial negativa, quer dizer, foi considerado paródia, a gente olhando todos os requisitos, a gente chegou à conclusão que seriam paródias, e os emojis, que são obras, né, muito pequenas, ali aquelas carinhas que tem mais ou menos o mesmo tamanho dos textos, então a proteção ali é um pouco difícil também, porque ele nem sempre é dotado de caracteres que são originais e criativos, tá? Então a gente mais ou menos enquadra esses três tipos, né, de memes, paródias e emojis dentro dessa limitação ao direito, ou dessas possibilidades que a lei de direitos autorais traz, né? A gente tem aqui, só para relembrar, os tipos de licença, né? Desde a licença de copyright, que você tem, obviamente, uma proteção muito grande ao autor, né? O direito brasileiro decorre do direito francês nesse sentido, então a gente tem um direito mais restrito, com uma lista muito exaustiva de limitações, né? E todos os direitos reservados, né? Vocês devem ter acompanhado anos atrás a vinda do copyleft, quer dizer, você ter uma permissão de cópia, né? E você poder fazer adaptações, né, daquela determinada obra, e o Creative Commons com as suas licenças, né, que permitem também o uso de obras com mais liberdade, né, nessa transmissão do conhecimento. Só para a gente lembrar dos conceitos aí, e obviamente ter aqui a exigência
de informal crédito. Tá? A gente tem possibilidades, obviamente, de uso dessas obras, sejam eles memes, emojis, emoticons, ou mesmo a imagem, né? A gente falou, o Tom falou sobre direitos da personalidade, a gente tem essa possibilidade de uso utilizando os mecanismos de fair use e fair dealing, aqui a gente chama de limitação do direito do autor, do artigo 46, né? Então a gente tem aqui os conceitos em que UK e Estados Unidos usam para fins de determinar se uma obra ela pode ser utilizada dentro do conceito de fair use, né? Ou de fair dealing. Ela pode ser utilizada sem necessariamente se obter uma autorização do autor. E os Estados Unidos, por exemplo, usa esse mecanismo de 4 fatores. Né? Então, eles analisam, obviamente, se o trabalho ele é transformador, esse trabalho novo, né? Se ele adiciona algo novo ou com um propósito diferente, quer dizer, uma nova expressão daquela obra, se o uso condiz com objetivos de intercâmbio de ideias, né? Cultural, se expande o discurso, quer dizer, está trazendo algo novo para o público, né? Se contribui para o consumo produtivo, ou se aumenta essa cadeia de produção, ou seja, se aquele conteúdo novo ele atinge um público que o conteúdo anterior não atingiria, então esse é um conceito importante, e se esse uso não comercial, se ele vai expandir a distribuição de conteúdo, então esse mecanismo de olhar se aquela obra ela pode ser utilizada dentro do conceito de fair dealing é o que tem norteado as decisões dos Estados Unidos. O Tom falou rapidamente que elas são um pouco mais abertas, né, como todo uma lei americana, ela traz assim, um pouco mais de flexibilidade para os usos das obras. Tá? Aqui no Brasil, a gente, como vocês sabem, tem uma conectividade imensa. Eu fiquei assustado com esse número, mas é um número real. A gente tem 9 horas e 14 minutos por dia ligados na internet, independentemente de estarmos em rede social, ou mesmo no computador do escritório, ou no computador da empresa, a gente tem muita conectividade no Brasil. Isso leva a ter 68% das pessoas, 68 milhões de pessoas, 140 milhões de pessoas, 68% com o celular. Né? E a plataforma que é mais utilizada nas classes A, B e C, principalmente nas classes talvez C e D, é o celular pré-pago. Então a gente tem ali um uso muito grande de plataformas digitais no mobile. Né? E muitos apps de rede social. Então a gente tem multimídia respondendo aí por 1/3 do tempo digital, multimídia, redes sociais e mensagens, e realmente smartphones é onde a gente tem o maior índice de conectividade. Tá? A gente só perde, na verdade, né, para Filipinas no uso em mídia social. Então a gente tem ali uma média de 3 horas e 39 minutos, considerando os usuários de redes sociais, gastos na rede social diariamente. Então um número assim bastante grande. Isso, obviamente, facilita, né, e promove a divulgação, né, desses conteúdos que são memes, emojis, emoticons e usos, obviamente, de direitos, né, que são protegidos ou por personalidade ou direitos de propriedade intelectual. Tá? Os conteúdos vêm variando ao longo do tempo, né, então a gente tem aqui, né, o panorama de 2019, sendo que imagens e GIFs são os mais divulgados. Quando a gente fala em imagem, a gente está falando também do meme, porque ele vai estar atrelado ali a um conteúdo, né, escrito, e os GIFs, que são aquelas imagens, a gente vai ver alguns exemplos aqui, que tem só um conteúdo bem rápido, né, uma imagem em movimento. Então a gente tem uma diminuição de podcasts, de books, e a gente está aqui com muita troca de imagem o tempo todo. Tá? Vocês devem conhecer o Paulista Elevator, quem não conhece eu sugiro seguir, é bem bacana, dizem que é feito por estagiários do Matos Filho. Eu não tenho certeza ainda, não peguei ninguém no flagra, mas é interessantíssimo, é seguido por todo o Veirano, inclusive fizeram um meme com a gente, porque a gente usa a identidade visual bastante colorida, e uma delas foi uma laranja, né? E a laranja a gente sabe que é do Matos Filho, entre aspas, né? E a gente lançou lá uma campanha que tinha um laranja, e eles fizeram uma brincadeira lá pedindo para avisar o Veiranão que o laranja é do Matos Filho. E a gente, obviamente, porque é uma brincadeira, a gente não tomou nenhuma medida. Né? Então a gente está aí. O meme é um termo que é definido como esse elemento de cultura e comportamento, né, que um indivíduo passa para o outro, mas sem ser de forma genética, ou seja, não é meu filho, mas é um meme que eu posso ter criado e dividido. Tá? Então aqui a gente tem um meme. Naquela estrutura que o Tom comentou, né, do humorista, do destinatário e da vítima, a gente tem nessa sala hoje um humorista que está sentado ali atrás, eu não vou dizer quem é, o destinatário que é o público, e a gente tem uma vítima. Né? Então, a vítima é nosso querido ex-presidente, né? Então estão procurando o Nemer, tem um humorista que está rindo bastante ali atrás, eu não vou dizer quem é, eu vou só apontar o vermelhinho. É um senhor de barba já conhecido e
tal. Normalmente dorme, mas ele está bem acordado ali rindo. Então, aqui, por exemplo, foi um meme, imagino que não vai gerar nenhum tipo de conteúdo. Houve um conluio, na verdade, para poder trazer esse meme aqui para... Não estava antes, eu não estava aqui ontem, então eu sou só a pessoa que está passando a informação. Tá? Incrivelmente, a gente já tem a busca por memes, não no Brasil, tá, mas no mundo, igualando as buscas por Jesus. Então, é uma situação bem atípica. No Brasil, Jesus ainda ganha, tá? Então, é um país muito, né, fervorosamente religioso, então Jesus ainda está ganhando aqui. Mas fora do Brasil, né, a gente já tem informações aqui de que memes nas buscas superam Jesus. Tá? O Tom falou sobre a propriedade, o fato do preconceito não ser gerado, mas estudando para o tema também eu descobri que houve guerras de memes, né? Então o pessoal chama de meme, a primeira guerra memeal, que foi contra Portugal, né? Então a gente teve aqui os usuários do Twitter, né, que não queriam que usasse, né? Foi adaptado, passaram a usar em Portugal we don't say, em vez de utilizar em Brazilian Portuguese we don't say. Então, acabou que essa expressão aqui deixou de ser utilizada em Portugal, e aí eles passaram a dizer em Portugal we don't say, no final das contas desistiram e falaram, vou pagar a conta, fica aí com o meme de vocês, que a gente não quer mais. E aí, para minha surpresa, teve uma segunda guerra memeal contra a Argentina. Tá? Então, depois de ganhar de Portugal, o Brasil está aí seguindo contra a Argentina nos memes. Né? Então, aqui a gente fala muito sobre a propriedade desse tipo de conteúdo. Né? Quando você... Ele é de alguém, né, que criou esse conteúdo, mas ele representa aí a pátria, né, de certa forma. Então, achei bem legal. E a gente tem situações em que já há museus de memes, esse é um projeto da UF lá no Rio, que surgiu em 2011, são estudantes e professores da UF que estão fazendo um conteúdo para poder guardar, né, esses memes, fazer um acervo dos memes criados. Também achei bem interessante, bem diferente. Né? E a gente tem aqui uma fundação também, uma empresa, né, que documenta esses fenômenos digitais e é uma plataforma de memes, né, de busca de memes na internet. Então, você vê que já tem bastante gente se preocupando com isso, tá, do ponto de vista de guardar o conteúdo. Aqui a gente teve um caso interessante, que foi o caso do Chico Buarque, que está em andamento. Parece que a Margem deste ano também teve o mesmo problema. O Shopping Teresina ele já é reincidente em utilizar esse tipo de imagem, né? E obviamente vocês já viram essa imagem aqui, esse meme, mas eles utilizaram para dizer que o shopping está fresquinho e, enfim, não pediram autorização do Chico Buarque, ele resolveu entrar com uma ação. E aí o entendimento que, obviamente, tem algum tipo de prejuízo econômico para o uso dessa imagem do Chico. Tá? Aqui a gente tem um fenômeno interessante, que também, estudando, eu acabei, né, chegando nele, é o fenômeno Streisand. Ela entrou com uma ação judicial contra um site que tinha cerca de 12 mil imagens da Califórnia, da costa da Califórnia, tá? E do fotógrafo, e contra o fotógrafo, foi uma ação de 50 milhões de dólares, porque ela não queria que a casa dela aparecesse nas imagens. E aí o efeito foi totalmente inverso. No dia seguinte, mais de 400 mil visitas no website que tinha as fotos, por conta justamente desse efeito de você querer prevenir ou evitar que aquele conteúdo seja memetizado, digamos assim. Então, a gente chama de Streisand Effect. Né? Então, temos aí o que pode acontecer com muitos memes. Né? O Futurama é outro exemplo interessante. A gente teve, esse é um programa lá feito pelos mesmos criadores do Simpsons nos Estados Unidos, e o Futurama, na verdade, aproveitou memes feitos pelo próprio público para poder fazer campanhas para o Futurama. Então tem uma tendência que esses memes possam passar a ser utilizados como algo que vai, na verdade, favorecer a empresa, ou seja, utilizar até pedir autorização para o uso e para fins de fazer uma campanha publicitária. Então a gente tem esse caso do Futurama que ficou bem famoso nos Estados Unidos. O programa já está encerrado, mas ele continua sendo exibido, e eles passaram a divulgar as novas temporadas com base no meme feito pelos espectadores. Tá? Aqui no Brasil, não sei se o Rodrigo está aí. Rodrigo está aí, Azevedo? Vai chegar daqui a pouco. Eu li que o Rodrigo Azevedo é o advogado do Dinofauro. Tá? Então eu não sei se depois eu vou perguntar para ele vai estar aí de tarde, mas esse caso é um caso interessante em que uma pessoa resolveu criar a partir de imagens na internet, né, de dinossauros, né? Um dinossauro que não tem a mandíbula de baixo, por isso ele é fanho.
E a partir daí, esse dinofauro, ele passa ele se comunica, uma série, né? Ele tem ali, e aí ele passou a ser utilizado pelas marcas, né? Ele primeiro fez um pedido no registro no INPI, que não foi muito bem feito, e aí depois ele conseguiu fazer direito, e em maio desse ano parece que ele depositou uma marca, né, dinofauro, e ele está explorando, né? Tanto com produtos próprios, em que ele afirma que ele ganha R$3.000 por mês do site, ele falou que não dá para viver ainda, o criador, mas ele consegue um dinheiro ali a mais, e ele também tem um endorsement de algumas marcas, uma delas é até cliente do Verano aqui, e a gente ajudou nesse contrato. Então, são criações que viram memes que, na verdade, passam a ser utilizadas pelas empresas como um ganho, né? Como algo para fazer um endorsement de uma determinada marca. Então, a gente tem a Jim Pass, tem a de Figueiredo, tem aqui a Espirra e tem aqui, por exemplo, a página de Foz do Iguaçu. Então, é um caso interessante aí de proteção marcária para algo que era um meme. Tá? O caso do que queremos também é interessante. Essa charge ela foi desenvolvida, na verdade, nos Estados Unidos, por uma pessoa que lidava com esse tipo de... usava esse tipo de conteúdo que ela criou, eram desenhos bem rústicos, ela utilizava para lidar com problemas de depressão, ela fazia enfim, ela lidava em grupo com isso, e ela criou esse meme, digamos assim, esse primeiro desenho. Ele passou a ser viralizado no Brasil, e aqui uma filósofa também tem um grupo comportamental que estuda a reação do público em relação à exposição à internet, passou a utilizar a charge aqui nesse grupo. E aí a pessoa lá de fora foi e falou, olha, por que você não registra? Porque a gente vai, eu estou usando para uma finalidade, você está usando para outra, então você registra lá no NPI e passa a utilizar. E ela registrou, né, essa charge, e ela teve o ápice aí de utilização em 2013, 2014, principalmente na época da Copa do Mundo, né? Então a gente tem aí uma charge bem famosa que está protegida por marca. Ela tem muita utilização, inclusive tem ganho financeiro, mas teve um acordo, parece, em 2010 com a Francine, né, que é a pessoa que registrou aqui, em que o dinheiro vai se reverter para instituições de caridade, para finalidades esportivas, educativas, então ela não ganha nada com isso, tampouco a criadora do desenho lá nos Estados Unidos. Mas é bem interessante, porque é um desenho bem comum, que já tem gerado algum proveito econômico. Tá? Aqui a gente tem também uma situação bem diferente, é um emprego novo, né? É o agente de memes, ele faz a interação entre os criadores de memes e as empresas, então as empresas passam a poder utilizar economicamente esses memes, e esse cara aqui é um agente de memes dos Estados Unidos. Ele, por exemplo, cuida do Grumpy Cat, que era um meme que já era mais conhecido há uns anos atrás, agora ele está mais devagar. Ele chegou a lançar até um filme em 2014, tá? Então esse Ben Lashes é um agente de memes, então tem um público aí que procura esse tipo de interação, principalmente para divulgação de marcas. Né? Tem uma empresa alemã chamada CopyTrack, que faz a busca de imagem, né, e ela busca regularizar essa situação dessas imagens e memes que ficam dentro da internet. Uma empresa alemã, por exemplo, faz esse trabalho. Então, vocês veem que é um negócio que já está bastante enfim, difundido, que tem público específico. Né? Falando um pouquinho das paródias, caso também interessante para quem eu conheço bem, porque funciona lá no Rio, né, o Hortifruti fica no Rio. Houve uma decisão judicial já aqui nesse caso, da Universal contra o Hortigil, né, que na verdade é o Hortifruti, por conta do uso dessa imagem aqui. Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. E como esse eles têm vários, né? Tem o Batata Man, tem o Shrek aqui, tem os Millions e tem a Horta de Elite aqui em cima. E aí o entendimento do TJ do Rio foi: não houve reprodução da obra original, nem houve nenhum prejuízo para a obra original. E além disso, não houve uma reprodução da música, nem nada disso. Um pequeno trecho daquela composição que foi utilizada com uma finalidade totalmente diferente. Então aqui não houve um free ride na música pelo entendimento do tribunal, com o qual eu concordo, porque aqui a gente está vendo, obviamente, uma situação de liberdade de expressão se sobrepondo a um possível direito de propriedade intelectual que haveria na composição musical. Tá? Vou passar para vocês dois também interessantes, que já ter visto esse. Eu sou o novo dono dessa vila daí. Depois de anos de incompetência e má administração, eu vim resolver essa questão. Seu Madruga, melhor já ir pagando os 14 meses de aluguel que você deve.
Então esse é bem interessante, não gerou, pelo que eu pesquisei, nenhum tipo de impacto do ponto de vista jurídico. Obviamente tem o uso dos personagens ali do Chaves, né? E tem o Capitão, né? Então o uso do Capitão também não vi nenhum problema e não teve nenhum tipo de repercussão por enquanto. Esse outro caso aqui é um caso que chegou pra gente lá no escritório, muitos anos atrás, que vocês vão ver, depois eu vou contar como é que a gente encarou esse... Mas o que é isso? Flávio, lá vocês sumiram! Onde é que vocês estavam? O Robin veio fazer um curso de fotografia com um super-herói. Qual? O The Flash. E enquanto eu fazia o curso de fotografia, o Batman fazia segurança para o milionário que já foi peixe. Milionário que já foi peixe? É, o Chiquinho. Ex-capa. A Warner me procurou para poder dar um parecer sobre uma possível ação judicial contra a exibidora e contra o Alexandre Frota. E a gente estudou a questão, enfim, de vários pontos de vista, isso tem, acho que já uns 8 anos, e no final das contas eu falei, olha, sinceramente, ninguém vai achar que o Alexandre Frota é o Batman aqui no Brasil. Então, o final do parecer foi esse. Até levou um tempo para fazer, a gente pesquisou jurisprudência, mas eu falei, olha, realmente não vai dar em lugar nenhum. Então deixa para lá, porque realmente para a gente é uma paródia. Então a gente tem aqui duas situações de paródia que evitamos levar esse caso para o judiciário, ter mais um processo judicial por conta do Alexandre Frota vestido de Robin, na verdade, não está de Batman, né? Está de Robin. A gente teve aqui um caso interessante que é a Folha de São Paulo versus a Falha de São Paulo. E também aqui houve uma decisão já no sentido de que não há concorrência desleal, não há desvio de clientela, porque não tem nenhuma possibilidade de você estar buscando um conteúdo na Folha de São Paulo e você cair na Falha de São Paulo. Eles acabaram eu estava procurando o site ontem, eles não estão nem utilizando o site, mas eles continuam vivos no Twitter. Então quem tiver interesse em ler sobre alguma reportagem da Falha de São Paulo que faz comédia em cima da Folha de São Paulo, ela continua ativa no Twitter. Então já tem uma decisão também do STJ liberando esse tipo de paródia. Tá? Aqui uma outra decisão também do Tribunal de Santa Catarina. A gente teve uma paródia bem tosca do Malandramente, que já é tosco, mas aí o Medonhamente é mais tosco ainda. Esse eu não indico assistir, tá? É realmente bem ruim e por conta, acho até de ser tão ruim e de ser tão diferente, o cara criou tudo do zero, ele não se baseou nada naquilo que tinha da música, então teve também uma decisão em relação à liberdade de expressão. Parece que o juiz de primeira instância decidiu que ia tirar da internet, o Google, a ação foi do Google e foi do autor da música, e no final a decisão foi, olha, vocês precisam fazer o upload de novo, deixar o conteúdo válido e tem uma indenização de R$10.000 caso descumpram essa decisão. Então continua no YouTube, não vejam, terrível, mas enfim, é uma forma de paródia. Às vezes estagiários falaram que é para deixar ali, então foi deixei. Aqui a gente tem outra situação, que é a situação dos GIFs, né, que a gente usa um conteúdo bem pequeno, né, para uma imagem com uma palavra ali associada, uma frase associada, né? Então você vai criar um conteúdo a partir de um conteúdo existente e a percepção geral é que esse conteúdo, de qualquer forma, ele promove a obra, ele é um uso... Né, aqui você tem direito, obviamente, de personalidade, né, você tem imagem, mas não se vê o GIF como sendo algo... Obviamente, a gente pode ir para a linha de ser um GIF que seja, né, prejudicial, ou que venha trazer algum impacto negativo, mas normalmente não tem sido entendido como tendo nenhum tipo de impacto negativo. Tá? E aí a gente vem para os emojis, tá? E aí que eu vou dizer para vocês a diferença dos emojis e dos emoticons, né? Os emojis são aqueles que são, né, feitos aqui por várias plataformas diferentes. Existe um consórcio chamado Unicode. Esse consórcio ele é responsável por fazer as plataformas originais dos emojis, né? E a partir dali, cada plataforma, sistema Android ou iOS, cria o seu próprio set de emojis, né? Então você tem ali emojis que são bastante diferentes entre plataformas. E quando você manda uma informação de um celular para o outro, uma comunicação instantânea, por exemplo, o emoji pode chegar de forma diferente no seu destinatário. Então você tem uma situação aqui, por exemplo, você tem aqui os diferentes emojis, né, entre Apple, Google e Facebook, por exemplo. Então aqui os da Apple, aqui os do Google e do Facebook, né? E quando você tem um código único, esse Unicode, você consegue que cada plataforma interprete aquela informação como deve ser. Mas quando você não tem esse código, né, quando você não tem um código Unicode nesse emoji, ele pode virar qualquer outra coisa. Então normalmente ele vira um quadrado porque ele não tem uma significação, né, uma equivalência na plataforma.
Então a gente também fala um pouco, discute como é que seria a proteção autoral e até por marca, e existem algumas marcas que incorporam esses emojis para fins de proteção, e obviamente existem criações protegidas da Biblioteca Nacional que podem incorporar algum desses elementos. Mas eles são elementos tão simples que no final o que se diz é que a propriedade intelectual pode até limitar um pouco a expansão desses emojis dentro da sociedade. E a gente usa isso muito, né? Como eu falei para vocês, 92% das comunicações acabam de alguma forma usando emojis, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a variação que eu falei para vocês, né? Nesse caso aqui da Apple, eles fizeram uma pistola d'água. Então você varia aqui desde o mais simples, que é o que tem o código Unicode, né? Que normalmente é preto e branco, aqui a vaquinha também, para variações de acordo com a plataforma, né? Então a plataforma pode fazer o emoji que quiser. E aí todas as discussões aqui são em relação à proteção autoral dessa nova criação. Quer dizer, se ela é baseada numa criação anterior, ela vira uma criação nova, e aí você tem possíveis situações em que o direito autoral passa a pertencer àquele que desenvolveu melhor aquele emoji, né, que criou alguma coisa, ou se a opção for por não ter direito autoral, né, você só tem, você tem emojis de direito público, você pode ter alguém que é o titular daquele direito derivado, né, daquela obra derivada da obra original. Então isso aqui leva alguns entraves do ponto de vista de proteção autoral, principalmente. Tá? Chegamos nos emoticons. Então, na verdade, os emoticons são caracteres que são utilizados, né, caracteres de Word. Já se chegou à conclusão de que a proteção para esse tipo de criação não existe, exceto se ela de fato vire uma criação intelectual. Então, os mais simples, que são esses daqui, por exemplo, eles não são protegidos. Se você tiver algum que seja um pouco mais complicado e que seja feito, né, às vezes você consegue com um caractere criar uma imagem, né? Aquela imagem pode ser objeto de proteção. Tem gente que com caractere faz uma foto, então esse tipo de imagem pode levar a uma proteção por direito autoral, mas esses mais simples não são protegidos. E muitas plataformas, já na hora que você, né, dá o type lá dos caracteres, ele já transforma num emoji. Então você tem uma passagem de emoticon para emoji. Achei bem interessante, aprendi até uns novos aqui também. Eu só conheci uns 3 daqui, talvez, 3 ou 4. A gente já tem emojis que são proprietários, né? Então são aqueles que são não Unicode, são aqueles que não têm esse código centralizado pelo consórcio, né? Pelo esse consórcio Unicode. Então você tem aqui emojis que são feitos já com base, por exemplo, no Coco fez essa campanha com emojis diferenciados, e que são protegidos, obviamente, porque eles têm uma caracterização toda especial. Eles não são, obviamente, do mesmo código, não estão em domínio público como seria o Unicode. Tá? Então, é interessante o uso. A gente tem uma outra situação aqui também, que foi da Kim Kardashian, com o Kimoji, em que ela teve... esses emojis foram criados, segundo o autor, por ele não participou dos ganhos econômicos, eles estavam sendo... O download deles estava acontecendo em cerca de 9 mil por dia, e ele não estava aproveitando os proveitos econômicos, então houve uma ação judicial movida por ele, porque ele foi tirado do negócio, né? Ele não estava tendo royalty pelo ter feito as imagens. E no final acho que ela abandonou o uso desses emojis e não está utilizando mais. Mas esse é um exemplo claro de uma criação intelectual baseada num emoji, né? Numa troca de emojis. Né? Aqui a gente tem informações de que algumas plataformas ou sistemas podem até não aceitar determinados emojis, então você tenta criar lá e não consegue, né? Então os aplicativos podem não funcionar direito por essa plataforma, isso pode ser verdade ou não, mas há a possibilidade da plataforma fazer isso. Tá? E aí tem duas possibilidades, uma é você proteger esses emojis de alguma forma, então essas plataformas buscarem proteção de algum jeito, e outra é você tentar evitar uma possível violação de direito autoral. Então, quando você tem aquela variação, por exemplo, entre Apple, Google e Facebook, você tem, na verdade, uma fuga para tentar o máximo possível desviar da proteção autoral do outro e ter que pedir autorização. Então, você tem ali uma possível proteção desse conteúdo ou uma tentativa de não infração. Então, a gente diferencia o máximo possível para não infringir nenhum direito.
E aí a gente chegou nos stickers, né? O Tom falou bastante, né, sobre a questão do uso da imagem, né? A gente tem muito uso pejorativo de stickers, eu botei um leve aqui, as meninas que me ajudaram com a apresentação fizeram o meu, que ficou ridículo. E aí a gente tem ali, isso era um dia que o Valdir lançou um livro lá, com o Paulinho aqui, ele estava brindando lá com champanhe contigo, não foi? E eu estava trabalhando de copo vazio, aí eu tirei uma foto e elas fizeram um sticker, né? Então aqui você tem também algum tipo de criação intelectual, já tem discussão de que eles podem ser personalizados e tem, mas como a troca disso é muito dinâmica, fica muito difícil de saber se vai ter posicionamento judiciário em relação a isso. Eu acho pouco provável, porque é uma forma muito dinâmica de conteúdo. Só para finalizar, você falou um pouco sobre a questão da interpretação pelos tribunais, né? Estudando, eu achei um caso no tribunal lá em Israel, que numa comunicação entre um proprietário de um apartamento e um possível locatário, eles trocaram informações e esse locatário mandou uma mensagem com um monte de emoticons, né? Então, falando assim, que legal, então vai chegar a hora, e mandava uma carinha feliz, e mandava 2 tacinhas brindando e tal. E aí o locador tirou do mercado esse imóvel, teve um prejuízo econômico, né, um pouco maior, porque não fechou a locação com aquele locatário, que depois acabou mudando a mensagem e tal, e a corte lá em Israel decidiu que aquelas mensagens do jeito que estavam, mesmo tendo uma série de emojis ali, esses emojis significavam uma vontade muito forte do locatário de fechar aquele acordo, e estavam dando mais do que confirmação até de que estava tudo ok. Então permitia ao locador, por exemplo, tirar esse imóvel do mercado, e foi o que ele fez. Então o locador no final entrou com uma ação contra o possível locatário e teve um dano moral dado por conta dessa comunicação feita via emojis. Então fica a dúvida se isso vai passar. Eu espero que não, porque é um viés muito complicado e vai trazer mais casos, mas essa comunicação em que você dá só por meio de emojis ou emoticons, você chega numa resposta, ela pode, de certa forma, ser interpretada pelo judiciário como uma afirmação, por exemplo, nesse caso. Então, acho que agora vamos abrir para debate, né? O tema é bastante interessante, né? E muito em movimento. Então, queria mais uma vez agradecer a Ash pelo convite, a Nancy, e dizer que foi um prazer dividir aí com a Sônia e com o Tom essa mesa, né? Que bastante bacana. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Agradeço, doutor Fábio, por excelente palestra. Eu acho que nós tivemos mais do que 2 palestras aqui. Nós tivemos 2 aulas e abrangendo 2 temas muito importantes, que é a questão, o olhar pelo ponto de vista dos direitos da personalidade, predominantemente pelo Tom, e a questão do direito autoral pelo Fábio. Então, eu acho que a gente teve uma aula completa, 2 aulas muito boas. Eu queria começar o debate, a gente tem um tempo curto, né? Mas só com uma pequena provocação para os 2. Porque você falou da paródia, né? E a paródia, os autoralistas falam, uma limitação ao direito autoral, uma homenagem ao humor. Só que ela pode, muitas vezes é um humor feito por um humorista, não tem muita dúvida. Agora, quando se usa uma paródia numa publicidade, com uma finalidade comercial, evidentemente, ela muda um pouquinho, e onde eu acho que é ainda mais complicado, eu até no passado tive a oportunidade de trabalhar como perita no caso assim, é o uso da paródia, ou não, em uma situação política. Então, imaginem que uma música do Chico Buarque tivesse sido parodiada na campanha política do Bolsonaro. Eu acho que teria uma implicação aí, não só autoral, mas envolvendo até direitos da personalidade. Imagina uma música do Chico, que tanto falou mal do Bolsonaro, sendo parodiada e usada numa campanha política do Bolsonaro. Eu queria ouvir os 2 a respeito, depois a gente abre para debates gerais. Alô? Bom, em relação à paródia, o artigo 47 da Lei de Direitos Autorais fala, tem uma expressão que eu não gosto nem um pouco, ele diz o seguinte, deixa eu ver se está aqui, ele fala, são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem implicar em descrédito. Esse nem implicar em descrédito é uma limitação absurda ao humor, porque o humor, como eu tentei demonstrar na minha exposição, ele é provocativo.
Não tem como aceitar uma limitação dessa, dizendo, olha, apenas um humor de qualidade ou apenas um humor propositivo é que está autorizado a ser parodiado pela paródia. Não me parece que seja possível contingenciar um humor crítico, e o humor pode ser crítico não só em relação à obra em si, mas em relação ao próprio autor. Então, que o exemplo que você deu é muito bom, e eu não consigo pensar como que o Chico Buarque pode ser desacreditado em relação ao Bolsonaro, mas admitindo que isso poderia ser possível, eu não vejo como que ele, se um humorista conseguir utilizar uma obra do Chico Buarque em favor do Bolsonaro, me parece que está protegido, sim, pela paródia. Eu acho que vocês perceberam que a minha abordagem dos limites do humor é extremamente ampla, né? A liberdade humorística, para mim, ela tem que ser muito extensa, e eu só quis pontuar que eu não gosto muito dessa restrição do artigo 47 da Lei de Direitos Autorais, porque me parece que ela contraria a própria essência do humor. Você não tem como contingenciar o humor. O humor, por si só, ele é provocativo, ele pode ser provocativo em relação à plateia, provocativo em relação ao autor da obra ou à própria obra. Então, autoriza-se a paródia. Eu acho que os outros critérios que têm que ser utilizados, a utilização econômica, a confusão, que são próprios aqui da propriedade intelectual, são relevantes. Mas se puxar para o descrédito da obra e das propriedades do humor, eu tendo a ser bastante liberal em relação ao humorista. Eu concordo com o Tom, acho que só um ponto, talvez a mais, seja, se por um acaso for claro, né, que o Chico não apoia o Bolsonaro, né, e essa paródia levar, né, a população, o público, o destinatário a crer, né, que ele apoia, talvez a gente tenha alguma forma de combater isso, né? Não o humor em si ou não a paródia em si, mas o fato de que possivelmente vai levar as pessoas a considerar que ele apoia o Bolsonaro, numa situação que ele não apoia. Não sei se esse limite talvez seja um limite... eu tenho um pouco de dúvida de percorrer esse caminho, porque a gente nos levaria a interpretar o que o humorista quis dizer com aquela paródia. E é típico do humor a polissemia. O humor tem vários significados possíveis. Tanto que o melhor filtro para estudar a liberdade do humor é a liberdade do artista. O humor, ele é polissêmico, ele tem vários significados, ele tem várias vias interpretativas. Talvez o artista o humorista não quis dizer a favor ou contra o Bolsonaro em face do Chico Buarque. E a gente tentar interpretar isso pode ser perigoso. Eu tenho um pouco de medo de interpretar o humor. Eu até não vou fazer nenhum comentário agora, porque a gente está com um tempo muito curto, então nós vamos abrir para 2, no máximo 3 perguntas, mas como em seguida a gente tem o coffee break, com certeza todo mundo vai poder abordar aqui os palestrantes. A gente resolveu privilegiar o tempo para eles falar, já que eles tinham bastante conteúdo. Perguntas? Você resolveu divulgar o meu, que não é um meme, presta atenção, é um neme. Eu não sei se tem a imagem dele aí fácil para colocar. Você percebe que o autor tem que ter sempre indicação, né? Citado o autor da obra. Não, mas agora só para... Parabéns pelas 2 palestras excelentes. Eu queria só, pegando esse exemplo, que foi uma brincadeira, e saber se eu estou correndo algum risco de ter violado o direito autoral da Disney, né? E até com 2 particularidades. Primeiro que eu concebi, mas eu não executei, porque na minha avançada idade, que já foi, aliás, maliciosamente denunciada ontem pelo meu agora ex-amigo Jacques Labruni, eu não teria condições técnicas de fazer isso. Eu pedi para um sobrinho meu fazer. Eu quero saber se ele é coautor dessa violação, se ele está sujeito a algum risco também, para eu tentar protegê-lo. Olha, na verdade, você vai fazer o cotejo entre a imagem de quem supostamente foi ofendido e tentar entender a conotação humorística, e é bom, né? Procurando Nemo, enfim. É claramente uma manifestação humorística, e não me parece que exista uma violação à imagem passível de qualquer identificação com um ato ilícito. Mas, aproveitando a sua pergunta, o que é mais perturbador no prisma jurídico sobre tudo isso que nós falamos aqui
é que hoje em dia, com o dinamismo das comunicações, a identificação e a perseguição do autor e de quem propaga esse tipo de conteúdo é praticamente impossível, até porque a principal plataforma hoje de divulgação é o WhatsApp, que tem criptografia ponta a ponta. Então, a capacidade de propagação de danos é imensa e a possibilidade do Estado de ir atrás disso é praticamente impossível. Então, nós vivemos um conflito muito grande em relação a isso, que os danos não conseguem ser contidos. Eu complementaria para dizer, João, que se você fizesse um produto como o dinossauro, né, com a cara do Marcelo, e passasse a vender os bichinhos de pelúcia lá fora, você precisaria pagar um royalty para ele por conta do uso da imagem. Então, acho que se você ficar só dentro do WhatsApp, está tudo bem, mas se você resolver lançar algo no Facebook e explorar economicamente esse produto, o Marcelo tem direito a um pedaço dessa remuneração. Se precisar de advogado, estou aqui. Marcelo, que tinha um comentário. Eu só comentar que não só o Marcelo, a Disney tem, além dos direitos autorais sobre o procurando exploração comercial, foram várias já utilizações que a gente combateu, com sucesso. Por exemplo, se fosse usado o Marcelo amanhã, fosse se lançar vereador e fosse usar essa imagem como mote da sua campanha, certamente a Disney também não estaria endossando isso. Então tem essa questão comercial que aí sim eu acho que é uma relação mais direta à questão de propriedade intelectual. Bom dia. As palestras foram excelentes, realmente foram verdadeiras aulas. E eu queria só fazer uma pequena provocação na questão da liberdade de expressão. Como é que a gente fica na liberdade de expressão hoje, quando a gente vê um assassinato, um massacre sendo transmitido ao vivo pelo Facebook? Até onde que vai esse direito de expressão? Será que a gente vai ter que ressignificar isso nesse novo mundo virtual que a gente vive? Não sei, eu acho que tem várias formas de abordar esse tema, né? A primeira, que é o que tem sido feito, é como cobrar essas plataformas como o Facebook, as grandes redes sociais, os controles que eles podem fazer. Mas é uma coisa um pouco esquizofrênica, né? Quando nós falamos de Instagram, de Facebook, a comunidade exige desses grupos que eles exerçam controle para evitar esse tipo de excesso por parte dos usuários que postam conteúdo, marketing da internet, etc. Mas quem vai decidir sobre isso? É o próprio Facebook? É o Facebook que ferramenta que ele vai colocar? Como é que ele vai moderar esse conteúdo? Será que a gente quer transferir essa moderação de conteúdo do Estado para o Facebook? Tem um autor que escreveu um livro muito bom sobre liberdade de expressão recentemente, ele diz uma coisa que ele tem toda a razão. Uma reunião do board hoje do Facebook é muito mais importante para a doutrina da liberdade de expressão do que uma reunião da comunidade europeia, por exemplo. Porque eles têm as ferramentas tecnológicas para isso. E é uma resposta que não... a sua provocação, a sua pergunta não tem resposta. Será que tecnicamente é possível se impedir a divulgação ao vivo do massacre da Nova Zelândia? Como é que seria isso? Será que para fazer isso, outros tantos conteúdos não seriam impedidos também? É muito difícil de equacionar esse problema. Eu concordo com o Tom. Acho que a gente teve, ao longo da história do Brasil, das leis brasileiras, a gente optou, e essa opção foi feita no Marco Civil, por não ter filtros, né? Por não ter uma obrigação do provedor de conteúdo, do provedor de informação, de se responsabilizar por conteúdo gerado por terceiro. Então a gente viu isso claramente no Marco Civil, né, em 2014, e eu acho que essa é uma tendência que o Brasil segue de não ter esse filtro. Por outro lado, a diretiva europeia que está sendo discutida tem um artigo lá específico, acho que é o 13, que fala exatamente sobre a obrigatoriedade de se colocar filtros para restringir violações ao direito autoral, ao direito de propriedade intelectual. Então, tem uma dificuldade aí grande. Eu tendo a concordar que é muito difícil
ter esse tipo de filtro, e preferia que não tivesse, porque eu acho que isso cria para a plataforma obrigações que são muito adicionais, né? E quem é que vai ser responsável por tomar essa decisão, que era isso que acontecia antes de 2014, né? Um monte de pedido de gente para tirar conteúdo, seja por violação de direito autoral ou de propriedade intelectual, ou mesmo por direito de imagem, ou por algum tipo de uso totalmente indevido que pode ter uma implicação criminal. Então, acho que, no final das contas, é um balance que é difícil da gente chegar. Eu não imputaria na plataforma essa obrigação. Obviamente, as plataformas têm essa obrigação de best practices, em que elas olham, né, o Instagram faz isso com imagens de nudismo, né, por exemplo, retira quando tem condições de retirar, e eu acho que tem que ser um compromisso comercial das plataformas, não jurídico, de retirarem conteúdo sempre que sentirem que é um conteúdo totalmente infrator de direitos, que vão expor o público a uma situação dessa, né, de tristeza, né, de calamidade. Mas veja como é dramático, né? Você vai transferir para o robô, né, que o robô está desenvolvendo de uma forma impressionante a inteligência artificial, mas a interpretação do humor, que tem uma mensagem polissêmica por natureza. Imagina que, então, para proteger a marca da Vale, o robô impedisse o meme que eu expus no começo da minha palestra sobre Brumadinho. Por que o robô vai fazer isso? Ele entendeu que eu estou violando a marca da Vale, porque eu não sou do perfil da Vale oficial para divulgar isso. Então, eu tenho pavor de qualquer mecanismo que viole a liberdade de expressão. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre pela liberdade de expressão e depois para punir os responsáveis, se possível, se o caso, que está cada vez mais difícil. Mas é um cenário dramático, porque os danos acontecem e os danos não raros são irreparáveis. E talvez tenha uma tendência, até da legislação brasileira, se a gente olhar a lei de proteção de dados agora, as decisões que são tomadas de forma automatizada, elas estão aí para ser revistas por uma pessoa, né, por um humano. Isso saiu da legislação, voltou com a medida provisória 869 e a medida está ainda sofrendo, né, possíveis alterações. É a importância de você ter alguém por trás do robô que possa corroborar uma decisão de retirada de conteúdo. Então, é um tema bastante árido, né? Bom, nós temos uma última pergunta e eu vou pedir para que a pergunta seja rápida e as respostas também, porque nós já estouramos o nosso horário. O uso desses memes por uma empresa em uma campanha interna, isso é permitido? Isso não vai se tornar, não vai sair para o público externo, né? Vai ficar só dentro da empresa. Para uma campanha, por exemplo, de uso de senha. Você vai, aquelas carinhas, né, de criança, você vai divulgar a sua senha para um terceiro. Quais são as implicações legais que isso podem ter em relação a direitos autorais? Bom, eu acho o seguinte, em relação ao direito autoral, eu vejo como, de novo, uma limitação ao direito do autor. Não acho que isso cria problemas de direito autoral. Eu ficaria mais preocupado no uso, por exemplo, de uma imagem de uma criança num contexto que não seja aquele que, né, então, um uso indevido de uma imagem de um menor, né, e olhando para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas criar algum meme em relação ao conteúdo que está ali disponível, eu não vejo, ainda mais internamente, sem um cunho comercial, etc., eu não vejo como um problema, mas depende muito da situação de exposição do menor, por exemplo, uma situação que não era ideal. Não sei o que o Tom acha, mas... Concordo perfeitamente, até porque, pela propriedade do humor, essas mensagens, por exemplo, de senha que você utilizou, se você recebe um comunicado da TI da tua empresa dizendo, olha, tome cuidado, faça senha forte, as pessoas nem olham, já rasgam e já deletam o e-mail. Talvez isso vindo por um meme, a mensagem chegue de uma forma melhor ao receptor, então não vejo problema nenhum, mas claro, preservada a figura da criança, se mencionou que deve ser uma criança, enfim, tem que tomar um pouco de cuidado com a divulgação disso, mas se não houver ofensa, também não me parece nada mais dramático.